Olá, seja bem-vindo ao curso de Angular. Meu nome é Ralph Lima e eu sou o instrutor da ProWay e também da ProWay Continue. Eu leciono a parte de web e marketing digital. Se você já fez algum curso de web pela ProWay Continue, talvez você já tenha me visto em cursos como HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, PHP, dentre outros, ok? Basicamente, então, além de lecionar, eu também sou consultor, então trabalho fortemente com front-end, back-end, marketing digital e muito com o nosso amigo Angular, que é o nosso curso, certo? Então, eu quero aproveitar aqui e fazer uma rápida introdução sobre o Angular. Se você não conhece, se você só ouviu falar ou nunca ouviu falar para que serve o Angular, essa vai ser a nossa aula principal. Então vamos lá. O que vem ser o Angular, né? Então o Angular é um framework. Se você não sabe o que é um framework, framework basicamente é um conjunto de ferramentas para você poder elaborar os seus sistemas, as suas aplicações. Então o Angular ele é um framework, ok? Totalmente gratuito, baseado na tecnologia JavaScript. Ok? A gente vai ver que tem ali umas vertentes, vai ter umas mudanças aí com o passar do tempo, mas vamos por partes. Então, basicamente é uma framework onde, na atualidade, quem é detentora dos seus serviços é a Google, ok? Qual é a vantagem de você utilizar uma framework como o Angular? Bem, a sua estruturação vai estar muito bem organizada, porque a gente separa em camadas, permite você reutilizar componentes, então em softwares de médio e grande porte, isso é algo muito bom, para você não ter que reescrever um código, beleza? Fornece, no caso, uma forte estrutura de integração com o back-end. Se você quer trabalhar com PHP, com C Sharp, com Java Web ou qualquer outra linguagem, o Angular vai ter o suporte a enviar dados, capturar informações e etc, ok? E ideal aí para você trabalhar também com aplicações híbridas. Se você não conhece esse termo, aplicações híbridas é quando você desenvolve aplicativos para smartphones, Android, iOS ou até tablets, utilizando os conceitos de web. Então ele pega basicamente o conceito de HTML, CSS, JavaScript, o Angular, dentre outras funcionalidades voltadas para a web, ele junta tudo e exporta em um formato para o mobile, ok? Bem, o Angular ele tem suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens, como por exemplo, ele tem uma curva de aprendizagem maior, se você já está acostumado com o jQuery, de JavaScript para jQuery é bem prático, né? O Angular ele é um pouquinho mais complicado. Além disso, ele tem as suas próprias particularidades, que você não vai conseguir fazer assimilações com outras linguagens ou frameworks, mas nada difícil, ok? Uma coisa bem importante também é que algumas funções do JavaScript não são suportadas. Exemplo, a onload que eu descrevo aqui na tela, ok? Então, ele tem algumas particularidades que são negativas em alguns pontos, beleza? Outra delas também é que você vincula a tag JavaScript dentro da tag HTML, que para W3C não seria a maneira mais correta, mas para o Angular é a única maneira, ok? Então, nas boas práticas não é algo muito bem visto, porém a W3C ela fechou os olhos e disse o seguinte, o Angular é uma ferramenta que realmente ajuda, então nesse caso a gente pode abrir uma exceção e não dizer que está totalmente errado o seu uso, ok? Bem, rapidamente os criadores do Angular, nós temos o Michael Havery e o Adam Abrams, no caso, que criaram um projeto em 2009. O Michael é esse carinha da nossa esquerda, ok? O sorridente. E o que ele fez, né? Ele trabalhava na Google naquela época e ele estava participando de um projeto que já estava aí há 6 meses em desenvolvimento e tinha cerca de 17 mil linhas. E o Michael estava desenvolvendo por conta própria o Angular, na sua versão Angular JS, ok? E ele pensou, poxa, posso colocar o Angular em prática. Então ele fez uma aposta dizendo o seguinte, o projeto que vocês fizeram em 6 meses
eu faço em apenas 2 semanas. Bem, infelizmente o Miskol ele perdeu a aposta, mas ele conseguiu fazer em 3 semanas. De 6 meses para 3 semanas é um tempo bem considerável. Além do número de linhas, eram 17 mil linhas, o Miskol conseguiu reduzir para 1.500 linhas. Okay? Então um feito muito interessante que nenhuma outra framework na época conseguiu disponibilizar. Atualmente a Google ela é mantedora do Angular, então ela abraçou com toda a força o Angular, e o Google tinha na época também uma ferramenta chamada Google Web Toolkit, que é o GWT, okay? Mais popularmente conhecido. Basicamente ele viu que o Angular era tão superior que ele abraçou o Angular e descartou o projeto da Google Web Toolkit, ok? Algumas empresas que utilizam o Angular, ok? Nós temos a Walmart, PlayStation, Twitter, NASA, porém nós temos muito mais, entre eles a própria Google, Microsoft, Facebook, BBC, Banco Santander, entre outras empresas, ok? De diferentes segmentos. Uma coisa muito importante que se você for notar em alguns cursos, nós temos AngularJS e Angular, ok? Qual é a diferença? O AngularJS era a versão 1 do Angular e essa versão era utilizado totalmente JavaScript puro. A partir da versão número 2 do Angular até as mais atuais é utilizado TypeScript pela sua velocidade e a chance de você reutilizar melhor os seus componentes, além de criar códigos um pouco mais organizados, ok? Então nós temos aqui as versões do Angular, nós temos aqui no caso a primeira versão em JavaScript, a segunda TypeScript, a terceira ela aparentemente não existiu, pois a segunda teve tanta modificação que a Google viu que não valeria a pena fazer uma versão 3. Então ficou tanto tempo na 2 que eles já colocaram para a versão 4. A partir da versão 5 começa a ficar bem interessante, pois a gente tem o conceito muito amplo de reutilização de códigos e algo um pouquinho mais voltado a boas práticas que vamos ver no curso, ok? A gente pode utilizar aqui a versão 5, 6 e a última versão, no caso que a gente está gravando, que é a 7. Essas versões não têm muita diferença. Então, se você ver algum tutorial com a versão 5, 6 e 7, pode ficar tranquilo que elas seguem a mesma base, ok? Por fim, e não menos importante, né? Não sei nada de Angular. O que eu preciso ter como pré-requisito? Bem, você tem que conhecer HTML, CSS, orientação a objeto, JavaScript e, por último, não menos importante, o TypeScript. Você tendo esse conhecimento, você tem a base para trabalhar com o Angular na versão 7 que vamos estar trabalhando nesse curso, ok? Se você não tiver esse conhecimento, eu aconselho você a adquirir os cursos da ProWay Continue. A ProWay disponibiliza todos esses cursos para você poder abraçar o Angular aí com toda a sua força e garantir vaga nesse mercado imenso web que é utilizando a framework do Angular, ok? Essa foi minha introdução sobre a ferramenta em si, espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula.